Olá pessoal, tudo bem? Como é que foram de semana? Tudo jóia? Então tá bom. Então, agora nessa próxima aula, nós vamos encerrar aquela parte do código Morse e nós vamos entrar num assunto novo hoje, que é conhecer a obra de um pintor francês, o Paul Signac, e a técnica que ele usava nas suas pinturas, que é o pontilhismo, né? O pontilhismo ele, na verdade, ele é um desdobramento de uma outra corrente artística que teve no final do século XIX, que era o impressionismo. Então, o que foi o impressionismo? Quando inventaram a máquina fotográfica, que fazia retratava exatamente, né, a fotografia, aquela precisão do momento, a pintura que fazia esse papel, ela teve que mudar. Então, não tinha mais sentido aquela pintura acadêmica perfeita. Então, os artistas tiveram que dar um salto na pintura e eles criaram esse movimento novo aí, que era você captar a luz, por exemplo, era o interesse. A máquina fotográfica fazia isso. E os impressionistas queriam captar a luz através da pintura. Então, tinha que ser rápido, eram pinceladas curtas, bem rápido, porque a luz ia mudar, né, conforme o sol vai mudando, então eles queriam captar essas nuances da cor aí, nessas mudanças causadas pela mudança da luz. Então eles procuraram ambientes externos para fazer suas obras. Então, o pintor impressionista, ele é um paisagista, assim, ele vai do lado de fora do ateliê para pintar. O pontilhismo, que é isso que nós vamos estudar aqui, ele é um desdobramento do impressionismo. O impressionismo ele fazia pinceladas curtas. Os pontilhistas agora eles vão fazer uma pintura que é para causar um efeito óptico, assim, por exemplo. Eles vão trabalhar com a justaposição de cores, que é uma cor sobre a outra e uma cor ao lado da outra. Por exemplo, eu coloco o azul do lado do amarelo, para os meus olhos aquilo pode até parecer a cor verde. Então, isso que a gente chama de pintura ótica. Então, os pontilhistas, eles trabalhavam exatamente dessa maneira. Então, a pintura como que ela é? São pontinhos, eles vão preenchendo a tela com pontinhos colocados uns ao lado dos outros. Então, vocês podem observar aí na prancha número 6, na obra do Signac, o que vocês podem observar aí? Se as cores, elas, umas ao lado da outra, se elas causam, por exemplo, um realce, se há o realce da cor, se elas, por exemplo, dão a impressão de volume em algum lugar, se elas dão a impressão de profundidade, se também a gente pode perceber áreas com maior luminosidade, outras áreas mais escuras. Vocês podem observar também o que é a figura, o que é o fundo, todas as cores que o pintor usou, a hora do dia que está retratado, se dá para perceber mais ou menos se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Vocês vão fazer uma leitura interpretativa da obra. E depois, o exercício que eu vou pedir para vocês é um exercício de pontilhismo. O que vocês devem fazer, então? Vocês vão pegar uma folha, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Vocês vão fazer um esboço. O que é o esboço? É você fazer o desenho com linhas claras. Então, por exemplo, vou fazer aqui o esboço de uma maçã. Né? Ó, quase não dá para perceber, né, a forma da maçã que eu fiz aqui, ó. Mas depois, deixa eu virar um pouquinho o celular aqui, ó. Na hora de pintar, nós vamos preencher com pontinhos, estão vendo? Então, por exemplo, quando eu aproximo os pontinhos, eu vou ter uma área que vai parecer até que ela tá mais sombreada, assim, ó. Que são os pontinhos mais próximos uns dos outros. Por exemplo, eu vou jogar essa área de sombra aqui do lado direito da maçã, por exemplo. Então, vocês podem ver que eu quase não vou trabalhar o contorno.
O contorno também é feito com pontinhos, ó, tá? Ó, vou pôr aqui pra vocês verem, ó. Vou preenchendo aqui, né, com pontinhos. Bem próximos. E depois eu vou colocando os pontinhos mais separados, estão vendo? Aqui também tem um galho que eu vou fazer assim com uma folhinha, que eu também vou preencher com pontinhos. E aqui, ó, vou preenchendo. Então, eu vou simplificar isso que a apostila pede para vocês aí, que ela pede para vocês fazerem com tinta. Se vocês tiverem tinta aí em casa, vocês podem fazer com tinta também. Mas o pontilhismo é desse jeito aqui, ó, são pontinhos, né, mais agrupados aqui, ou mais dispersos, ó. O que nós vamos perceber, então? Que aqui, ó, vocês vão ver que aqui a maçã parece que tá com uma área de sombra. Então, esses efeitos, eles são causados, né, com a pintura pontilhista, conforme eu aproximo ou os pontos ou deixo eles mais dispersos. Então, era dessa maneira aí que os pontilhistas trabalhavam. Então, vamos simplificar o exercício, né? Eu quero que vocês façam, então, num papel, vocês façam um desenho bem claro, assim, o esboço de pode ser uma fruta, um desenho simples, e depois vocês preencham com os pontinhos. E vocês podem também, por exemplo, se for uma laranja que vocês vão representar, a laranja é um exemplo legal também, porque você pode trabalhar com canetinha vermelha e amarela, aí você vai conseguir o tom da laranja, né? Porque o vermelho ao lado do amarelo, ou justapostos, ele traz o alaranjado para os nossos olhos. Então, é interessante vocês trabalharem dessa maneira, aí, com duas canetinhas. É que eu agora só tava com a vermelha aqui, eu não tenho canetinha amarela, então eu não consegui dar esse exemplo da laranja. Mas é um exercício interessante esse para vocês fazerem com a laranja, tá? Então, o pontilhismo basicamente é isso. Eles também eram, assim, pintores paisagistas, né? Pintavam ali do lado de fora, marinhas, né? Gostavam de pintar água também por causa do movimento, pintar a natureza. E o pontilhismo, ele é conhecido como neoimpressionismo, porque ele foi um desdobramento do impressionismo, e também é conhecido como divisionismo, porque foi um estudo que eles fizeram ali de simultaneidade e contraste para ver esses efeitos que uma cor causava nos olhos dos espectadores, umas do lado da outra, né? Esse trabalho com cores aí. E além dessa prancha número 6, nós vamos trabalhar a prancha número 7 também, pessoal. Então, a prancha número 7, nós vamos conhecer um outro artista, é o Henri Carrières. Aí na prancha número 7, vocês têm uma imagem com dois peixes. E vocês podem observar que essa imagem, ele vai procurar simplificar a forma dos peixes através de uma técnica que a gente chama de geometrização das formas. Então, vocês observem aí na obra também os efeitos que essa geometrização causa. Depois eu vou dar uma sequência de pergunta para vocês fazerem, que eu vou pedir para vocês fazerem essa leitura da obra aí. O que seria essa leitura da obra aí? Que técnica artista, por exemplo, que o Carrières ele usou? É pintura? É fotografia? É uma colagem? O que aparece aí para vocês, né? O que está retratando essa obra do Carrières? E que cor que predomina? Por exemplo, a cor são cores mais claras, cores mais escuras. E o fundo? Como que é o fundo? Que cor que é o fundo? O que está na frente? O que está atrás da figura? Observem também com relação à hora do dia. Dá para perceber que hora do dia que é? Né? Então, tudo que vocês perceberem,
Essa pintura geometrizada, ela tem volume também? O que dá para perceber aí? Todos esses detalhes que vocês perceberem, vocês podem colocar. Depois, aqui na plataforma, eu vou colocar uma sequência de perguntas que vocês devem responder para ficar mais fácil para a gente fazer essa leitura interpretativa da obra. O que eu vou pedir de exercício para vocês, então vocês vão ter que postar, na verdade, vocês vão responder algumas perguntas lá na plataforma, que é a leitura interpretativa dessa obra do Carrieres. Eu vou colocar as perguntas, vocês vão fazer um pequeno texto. A cor predominante é tal, está sendo retratado o motivo da obra tal, depois eu coloco lá a sequência. O outro exercício, tem o exercício da maçã, também da fruta lá que vocês vão fazer com pontilhismo. E o outro desenho que eu vou pedir para vocês fazerem é o seguinte, esse desenho nós vamos chamar de geometrização das formas, que é o assunto dessa prancha aqui. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar com a natureza morta, que é um gênero de pintura. O que é a natureza morta, então? É quando a natureza não tá, por exemplo, uma flor. Uma flor no jardim, ela é de um gênero, paisagem. Agora, quando ela tá, por exemplo, num vaso, ela é natureza morta. Se você tem, por exemplo, numa pintura um vaso de flores ou um cesto, uma fruteira, ali com uma fruteira, com frutas, lógico, né? Ou então uma garrafa com um copo do lado, com vinho, uma flor. Esse gênero de pintura a gente chama de natureza morta. Então, o que vocês vão fazer? É um desenho bem simples, assim. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu peguei esse vasinho aqui, estão vendo? É um vasinho com flores. Esse motivo seria a natureza morta. O que eu fiz? Eu fiz aqui no caderno para vocês verem. Deixa eu achar aqui, ó. Então, ó. Então, aqui, ó, eu tenho o desenho como se fosse um desenho, uma cópia do natural, que é o que nós vamos fazer na próxima etapa. Então, como que seria a geometrização dessas formas, a simplificação dessas formas? É esse desenho do lado aqui, ó. Estão vendo aqui o vasinho, ó, com a forma orgânica dele, aqui as flores também eu dei uma simplificada. Mas como que eu usaria a geometrização? Então, podem ver que as linhas, elas estão mais retas aqui, ó. Então, aqui tá o vaso e aqui estão as flores. Então, nós chamamos isso de simplificação das formas. Então, por que eu coloquei duas pranchas nessa atividade dessa próxima aula? Porque nós temos bastante trabalho pela frente e como são desenhos simples para vocês fazerem, eu acho que até vocês devem estar achando, nossa, a atividade de arte é muito curta. Então, tem essas três tarefinhas para vocês fazerem, tá? Aquele desenho do pontilhismo, que é a pintura com pontinhos, a interpretação da obra dos peixes aí, que eu vou passar uma fichinha técnica para vocês fazerem a interpretação, e essa geometrização da forma de uma natureza morta que vocês vão pegar em casa, ou um vaso, uma garrafa. Vocês podem até pesquisar na internet obras que retratam do gênero natureza morta. Aí vocês vão encontrar várias lá, tá bom? E aí na apostila de vocês também tem um link para quem quiser conhecer mais sobre o pontilhismo, essa técnica de pintura com pontinhos aí. Eu espero que vocês que eu tenha passado o recado, né? Que vocês façam aí durante a semana essas atividades. E qualquer dúvida, depois que vocês tiverem, vocês mandam um recadinho lá para mim. Mas eu acho que vai ser simples de fazer e vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, boa semana para vocês, fiquem com Deus e um beijão para todo mundo, tá? Tchau, tchau.